Boa tarde, amigos. Noite repleta de jogos no Campeonato Brasileiro da Série B. Além disso, teremos a Libertadores com o clássico Flamengo versus Corinthians. Como é de praxe, o canal alerta que não aposta em Copas. Começaremos pelas informações da Copa Libertadores sem recomendações em bets. A nossa simulação entre Flamengo, em casa, versus Corinthians, fora de casa, prevê apenas 27% de chances do Corinthians sair vencedor no primeiro tempo. Está indicado 45% de chances do time paulista vencer o segundo tempo do jogo. O farejador Bet espera mais de 2 gols no jogo. Ele prevê grandes chances do Flamengo marcar no primeiro tempo. Palpite do nosso guru, 3-1 para o Flamengo. Série B. Ituano versus Sport. O jogo, que vai acontecer às 19 horas em Itu, será de muito equilíbrio. Será o confronto do 15º mandante contra o 13º visitante. Sport tem apenas uma vitória longe de seus domínios, enquanto que o Ituano na sua casa venceu apenas 3 de 10. Arbitragem a cargo de Paulo Roberto Alves Júnior, do estado do Paraná. Árbitro que pode ser considerado caseiro, pois tem 43,75% dos jogos vencidos pelo time da casa. É um árbitro em que os jogos têm poucos gols. A média nos 16 jogos que apitou é de 1,5 gol. O farejador Bet espera ver no máximo 2 gols na partida, sendo o segundo tempo com os gols. Grêmio versus Operário. Com a arbitragem do carioca Bruno Arleu de Araújo, o farejador Bet espera por ampla vantagem do Grêmio. O nosso guru espera ver ao menos 2 gols de diferença na vitória do time da casa, abrindo espaço para apostas de handicap. A tendência é de mais 1,5 gol nesse jogo. Os palpites do farejador para placar exato é de 2-0 ou 3-1. O farejador Bet alerta que não recomenda apostas em resultado de jogo, muito menos em placar exato. Quando houver fortes indícios de placar exato, será comentado, como foi o caso de Santos versus Fluminense há 15 dias atrás. Voltando à arbitragem, Bruno Arleu de Araújo apitou 16 jogos, sendo que metade deles terminaram empatados. Em seus jogos a média é de mais de 2 gols por partida. Anderson Daronco vai comandar a partida entre Ponte Preta e Vasco. É um árbitro sem tendência de resultados. É o caso dos principais árbitros do país, que acabam não puxando para nenhum lado e muito menos sentindo a pressão externa. Daronco tem 39% de vitórias de mandantes, 28% de empates e 33% de vitórias de visitantes. Média de gols na casa de 1,83 gol. O confronto entre as duas equipes é bastante incerto. O farejador Bet não recomenda apostas nesse jogo. Ainda assim, ele acredita numa grande possibilidade de 0-0 para esse jogo. E você, concorda com o farejador Bet? Está aproveitando as análises para engordar sua banca? Estamos ultrapassando os 70% de aproveitamento. Portanto, inscreva-se no canal. Curta e compartilhe. Não deixe de ganhar dinheiro junto com a gente. Vamos quebrar bancas. Outro jogo da rodada é entre CSA versus Brusque. A exemplo de Ponte Preta e Vasco, nessa partida o nosso guru também espera ver poucos gols, principalmente pela falta de poderio ofensivo das equipes. Ainda assim, o time alagoano do CSA possui jogadores com rodagem nacional e internacional que podem decidir, como são os casos de Osvaldo e Elton. A partida ficará a cargo de Leandro Pedro Voaden, árbitro que tem como marca deixar o jogo correr. Isso é percebido quando identificamos a alta média de 2,44 gols por jogo nos jogos que ele apita. Essa estatística fica como ponto de alerta para o nosso farejador Bet, que está na expectativa de poucos gols. Voaden é um árbitro que na atual temporada apitou 8 vitórias de mandantes nos 16 jogos que esteve sob sua tutela. Saindo gols nessa partida, o farejador espera vê-los na segunda etapa. Ele acredita em 0-0, 1-1 ou 1-0 para o CSA. Em uma rodada com jogos imprevisíveis, quando equipes do alto da tabela se enfrentam, como será o caso de Sampaio Corrêa e Bahia, ou com duelos de equipes de cima da tabela, porém com baixo poderio fora de casa, caso do Vasco que enfrenta a Ponte Preta, que tem camisa pesada, ou ainda equipes na parte inferior da tabela com baixo poderio ofensivo se enfrentando, o caso de CSA e Brusque. O jogo entre Londrina versus Cruzeiro também não demonstra uma tendência definida. Cruzeiro já está a 5 jogos sem vencer longe de Belo Horizonte e enfrenta o Londrina, que tem apenas uma derrota em casa. Essa derrota foi por 1-0 contra o Vasco em um jogo completamente dominado pelo Londrina. Diante desse cenário, o farejador Bet espera ver poucos gols nesse jogo também. Ele acredita que menos 2,5 gols é uma boa alternativa de bet. Nosso guru prevê a possibilidade de gol entre o final do primeiro tempo e início do segundo tempo. O farejador Bet não espera ver gol antes dos 25 minutos do primeiro tempo e também não espera ver depois dos 20 minutos do segundo tempo. A arbitragem será de Marcelo de Lima Henrique. O carioca, que atualmente apita pela Federação Cearense, é o árbitro com o maior índice de vitórias de mandantes nos árbitros escalados para essa noite.
Marcelo tem 55,5% dos jogos vencidos pela equipe da casa. A média de gols em seus jogos é de 2,5, a exemplo de CSA versus Brusque. Esse dado é um alerta para o farejador que está prevendo poucos gols. O nosso guru espera ver mais gols exatamente nas duas últimas partidas da noite, quando teremos o Sampaio Corrêa recebendo o Bahia e o Tombense recebendo o Vila Nova. O invicto Sampaio Corrêa em seus domínios recebe o Bahia, que tem a quarta melhor campanha fora de casa. O farejador Bet espera ver mais 1,5 gol nessa partida, sendo mais 2,5 gols uma aposta mais ousada, porém a ser considerada. O nosso guru aguarda uma vitória do Sampaio Corrêa no primeiro tempo da partida. Essa partida será comandada por José Mendonça da Silva Júnior, do estado do Paraná. Juiz que tem sido escalado prioritariamente na Série C. São 2 vitórias de mandantes, 4 empates e 2 vitórias de visitantes. A média de gols é de 1,88 em seus jogos. Tombense, assim como o Sampaio Corrêa, está invicto em seus domínios. Porém é uma equipe que venceu apenas 6 de 11 jogos disputados em Muriaé. O Vila Nova, por sua vez, ainda não venceu fora de casa em 10 jogos disputados. A partida será comandada por Paulo Henrique de Melo Salmazio, do Mato Grosso do Sul. Árbitro que tem como alto índice vitórias de visitantes com 55,5%. Soma-se a isso média alta de gols, sendo 2,67 por partida. O farejador Bet visualiza crescimento do Vila Nova no campeonato, enquanto que o Tombense mantém a regularidade, algo muito difícil de ser observado e que deve ser elogiado. Uma derrota para qualquer dos lados não vai alterar o aproveitamento das equipes se considerado apenas os últimos 5 jogos. Diante dessas considerações, nosso guru prevê a zebra passando por Muriaé e o Vila Nova conquistando sua primeira vitória como visitante, quebrando a invencibilidade da equipe mineira. Ele acredita em 2-1 ou 3-1 para o Vila Nova, mas considera as apostas ambas equipes marcam o mais 1,5 gol como certas. Há de se considerar mais 2,5 gols. Que o Green esteja com você.